digamos que uma pessoa tem um pescoço longo ou um pescoço curto. Se ela tem um pescoço muito curto, ela coloca um brinco muito longo, ela pode acentuar ainda mais isso. Então, o interessante é, vendo, por exemplo, um formato de rosto, a pessoa tem um formato de rosto que é um triângulo ou um formato retângulo, para cada um vão ter acessórios, formato para óculos, cores que vão funcionar melhor, corte de cabelo, tipos de franja e por aí vai. Então, para cada área que a pessoa tiver uma dúvida, um serviço específico que vai ajudar nisso. A não ser que queira fazer tudo, e aí faz o pacote completo da consultoria de imagem, que vê justamente todos os aspectos relacionados a todas as dúvidas. E quanto tempo é esse acompanhamento se for o pacote completo? É O só um pacote dia, completo geralmente são de 3 a 5 encontros, muitas vezes 3 encontros funcionam, onde tiramos todas as dúvidas, fazendo alguns questionários, tiramos medidas para poder saber o formato de corpo, para poder saber se a pessoa, por exemplo, ela tem um tronco curto e pernas muito longas. Conseguimos ver as proporções e aí não ficaria bem, por exemplo, com uma saia ou uma calça de cintura alta. Assim, ela vai achatar ainda mais a silhueta e deixar as pernas mais longas. Então, são algumas características que são avaliadas, proporções de corpo, formato não só corporal, mas formato do rosto, coloração, enfim. Uma infinidade de informações que vão ajudar a realmente ter informações certeiras em relação ao tipo de decote, modelagem, tecidos, estampas e por aí vai. E, por exemplo, agora cada estação tem as suas cores da moda, e como é que uma pessoa que já tem ali a sua paleta consegue gravitar no meio disso tudo? Isso é uma pergunta muito interessante, mas, por exemplo, quando está numa estação de outono, eu quase não consigo comprar roupa, porque eu sou inverno. E muitas vezes as cores de outono são com tons muito Castanhos, quentes e com tons castanhos, e o castanho não fica bem em mim, de jeito nenhum. E o que acontece? O ideal é separar um pouco aquele dinheiro, caso eu queira comprar, e esperar uma estação que seja mais próxima da sua, porque assim você consegue acertar mais nas cores. Então, muitas vezes eu espero um pouco mais, quando chega na época de inverno, espero a liquidação de inverno, é uma boa dica, espero a liquidação de inverno para poder fazer compras, e aí eu vou comprar aquilo que está da minha paleta, que vai funcionar melhor, e ainda vou comprar mais barato. Tem uma dica, segredo. E então, trabalhar na consultoria de imagem passa muito também pela autoestima da pessoa. Muito. Como é que tem sido trabalhar com as mulheres? Como é que este processo pode melhorar essa autoestima? Eu acho que o principal resultado não é o resultado estético em si, mas é principalmente o processo interno e externo, e externo e interno, que acontece dentro de si. Muitas vezes a pessoa está muito insatisfeita com a imagem que vê no espelho, ou olha no espelho e não gosta, ou às vezes nem olha no espelho. Já peguei muitos clientes que não conseguem olhar no espelho aquela imagem. Por vários motivos, passaram por uma gravidez, passaram por uma perda de um ente querido, mudaram de emprego, de carreira, então precisam fazer uma reformulação, não estão satisfeitas e precisam de informação. Quando se faz a consultoria de imagem, ela consegue se reencontrar, que é aquele processo de autoconhecimento. Saber bem quem é e aceitar melhor quem eu sou, buscando aquilo que de fato me favorece e aquilo que representa realmente a minha identidade. Lembra personalidade, valores, estilo de vida, profissão. Então, quando se faz um trabalho de consultoria de imagem, a ideia é que eu olhe no espelho ou que qualquer pessoa olhe para mim e a imagem que se vê é exatamente aquilo que eu sou, que me representa bem. Então, o processo realmente é muito empoderador. Quando a pessoa se olha e vê a diferença, realmente ela fica muito feliz. Principalmente porque deixa de perder tempo com as escolhas diárias, porque aproveita melhor o seu guarda-roupa, porque acerta mais nas compras, porque se sente mais segura na hora de usar, de combinar, de escolher as coisas, em vez de sempre perguntar para as pessoas. Sabe quando você vai comprar, leva muitas amigas e será que ficou bom? A ideia é que você vista e ficou muito bom, ficou maravilhosa, me sinto bem todos os dias com aquilo que eu visto, com aquilo que eu me maquio. Então, a ideia é essa. Isso mexe muito com a autoestima das mulheres, muito com a autoconfiança. E de certo é que muitas mulheres têm esse problema quando vão às compras. Quando têm que ir com elas, que elas têm esse medo.
Quando se vai passando as informações e tirando essas dúvidas, é um processo contínuo de aprendizagem. O que eu noto é que, a partir da consultoria, a mulher começa a buscar mais informações. Ela não só teve essas informações iniciais, mas ela começa a se interessar mais por esse universo e ainda ter mais informações e mais clareza. E é muito engraçado porque, às vezes, passa um tempo e aquela cliente que eu atendi há 2, 3 meses atrás posta uma foto no Instagram e marca, usando as cores da minha paleta, fazendo combinações, tal, comprei essa blusa pensando... E você vê que aquele processo, ele continua e ele é para sempre, é evolutivo. E cada mudança que você tiver na vida, você vai conseguir aproveitar ainda mais. E quais é que foram assim, as histórias que mais a marcaram? Ai, foram várias, mas as principais estão relacionadas com saída de gravidez. Muitas vezes as mulheres enfrentam isso porque ganham muito peso, muitas vezes ficam afastadas do ambiente de trabalho, passam um ano dentro de casa. Às vezes acontece, e aí baixa a autoestima, não se vestem, não se cuidam, não passam produtos, às vezes ficam com problema na pele, no cabelo, ganham muito peso, enfim. Então, esse processo de trabalhar essa volta para o mercado de trabalho, para lidar com essa mudança no corpo, com esse estilo de vida, é muito forte. E um dos outros aspectos foi também a perda de peso por conta de cirurgia bariátrica. Então, redução de estômago, perda de peso muito grande e uma mudança drástica na qualidade de vida da pessoa, enfim. Então, esse processo ajuda muito, principalmente nesses dois, eu acredito que tenham sido os mais marcantes. Eu estava a referir, há uns tempos atrás, que as mulheres, tinha visto um estudo que as mulheres portuguesas são as que têm mais baixa autoestima. Como é que acha que a consultoria de imagem pode então ajudar estas mulheres? Primeiro, precisa-se saber o foco. Por que tem baixa autoestima? E o que está, de fato, atrapalhando? Ou o que ela sente que faz com que ela não se sinta segura? Muitas vezes as pessoas acham que baixa autoestima está só relacionado à moda, imagem ou beleza. A autoestima está relacionado a gostar de si. Né? Se eu gosto de quem eu sou e se eu tenho uma linguagem comigo mesma positiva. Se eu fico, ai, não estou bem, não gostei disso que eu coloquei hoje, não estou me sentindo bonita, eu não faço direito. Então, esse diálogo muito negativo consigo mesma. O processo ajuda as pessoas a terem um diálogo melhor consigo e gostarem mais de quem são. E o processo de consultoria também ajuda muito isso, principalmente pelo autoconhecimento que a pessoa vai ter sobre si, sobre o seu corpo. Por exemplo, digamos que uma pessoa tem um formato corporal, já foi um caso que eu atendi, que tem um formato corporal que a gente chama de pera ou de triângulo. Tem um quadril muito largo e tem um tronco mais estreito. E a pessoa fica viciada a ir para a academia, fazer muitos exercícios físicos para perder o quadril e deixar o corpo esteticamente mais harmônico. Mas ela não entende que aquilo faz parte de uma estrutura óssea, que faz parte de um formato de corpo específico, que é importante ela entender, abraçar e aceitar esse corpo e saber utilizar peças que vão trazer um maior equilíbrio. E às vezes a pessoa fica visualizando internamente uma coisa que não é. Uma coisa extremamente negativa, que não faz parte, e a consultoria ajuda muito a quebrar essas crenças, essas imagens que muitas vezes são distorcidas da realidade ou que estão muito associadas àquilo que a gente vê nas mídias, na TV. E se entender melhor, aceitar melhor e saber utilizar tudo que existe ao nosso favor, tendo escolhas mais certeiras, com mais segurança, com mais autoconfiança. Então, ajuda muito nisso. Foi fácil para si encontrar a sua imagem e o seu estilo? Não foi, nem um pouco, muito pelo contrário. Acho que foi um processo de autodescoberta contínua pelo fato de também não saber o que eu queria fazer da vida. Entende? Quando uma pessoa ela tem um propósito muito claro, muito definido, ela sabe quem ela tem mais clareza de descobrir a imagem que faz parte. Algumas pessoas, quando estão buscando essa identidade, buscando a personalidade, elas passam por muitas mudanças na vida. Então, por exemplo, já tive fase hippie de usar saias longas, com muitas pulseiras, já tive uma fase meio rocker, muita blusa preta, com muitas correntes, já tive fase com muitas roupas justas, coladas e decotes profundos. Enfim, sempre buscando quem eu era. Qual estilo me representava? O que faz parte de quem eu sou? E esse processo muitas vezes não é fácil.
Se eu soubesse que existia consultoria de imagem, que era acessível, que eu podia ter, eu já tinha feito muito antes e talvez já tivesse tido um melhor resultado. Mas acredito que esse processo foi também quem me moldou, que me transformou e que trouxe informações para poder saber como esse processo guiado pode muitas vezes ajudar muito mais a gente ter mais clareza sobre estilo, sobre os acessórios, sobre aquilo que combina, que funciona e que representa mais quem eu sou. E como é que acha que se é fazer naqueles dias em que não se tem vontade nenhuma de se vestir como deve de ser, de arranjar alguma coisa, só apetece enfiar qualquer coisa? Fato de Bom, treino. Existe muito, por exemplo, são estilos diferentes. Existem 7 estilos universais que são classificados, por exemplo, um estilo urbano, dramático, um estilo romântico, que são aquelas pessoas que usam muitas rendas, babados. Existe o estilo esportivo, o estilo natural e o estilo básico. O estilo básico é aquela mulher, por exemplo, que gosta de praticidade, que gosta de conforto, que gosta muitas vezes de estar de tênis ou sapatilha, não gosta muito de desassalto, coloca uma calça jeans, uma blusa e está tudo bem. E não gosta muito de passar maquiagem ou produtos no rosto. Mas o que a gente ensina? Que mesmo o estilo básico, aquela pessoa ela pode se cuidar, ela pode apresentar de forma extremamente positiva, mas dentro das características do próprio estilo. Então, não existe uma fórmula mágica ou que todos precisam estar extremamente maquiados ou extremamente bem vestidos. Bem vestido é uma coisa muito subjetiva. Por exemplo, se eu trabalho com esportes e sou um personal trainer, eu não vou estar... salto o dia todo. Exatamente, eu preciso estar bem vestido para a minha função, para o meu trabalho, para aquilo que faz sentido, para o meu estilo de vida. Então, é muito importante que esse trabalho seja muito personalizado, de acordo com cada característica, com cada pessoa. Então, precisa pensar sempre nisso. Não é todo mundo que precisa estar extremamente maquiado, com bastante rímel, mas, por exemplo, essa pessoa ela pode ter cuidado de passar um protetor diário, uma base de boa cobertura e ter uma maquiagem extremamente simples, por exemplo, ou um vestuário que seja bem casual, bem básico, mas com pequenos truques de estilo, de acessórios, ou uma blusa amarrada com um nó, uma jaqueta, alguma coisa diferente, possa trazer ainda mais autoestima. Então, e quais é que são os maiores desafios de trabalhar nesta área? Os maiores desafios, muitas vezes, é porque algumas pessoas elas não querem sair da zona de conforto. É um pouco difícil, não querem mudar. Então, muitas vezes, esse não é o público. As pessoas que buscam a consultoria de imagem, elas estão justamente buscando uma mudança. Então, os maiores desafios é encontrar a mudança que seja exatamente aquela que a pessoa está buscando. Se eu quero mudar, primeiro eu preciso entender o que você gostaria de mudar. O que você gostaria de ter diferente. Então, eu preciso entregar o melhor resultado para você. Esse é o maior desafio. Entregar o resultado que seria a melhor mudança e transformação que aquela cliente busca. E quais é que são as melhores partes? Todas. É muito difícil para mim, porque principalmente faz parte do meu perfil. Gosto de tudo. Por exemplo, adoro arrumar guarda-roupa, adoro montar looks, adoro fazer análise de coloração, adoro trabalhar com a parte de maquiagem, adoro às vezes acompanhar clientes no salão de beleza, adoro ir fazer compras. Tem algumas pessoas que, por exemplo, consultores que não gostam de determinadas partes da consultoria, mas eu gosto de todas as partes. Não existe nenhuma que eu possa dizer que seria a minha preferida. Realmente, todas eu me sinto muito bem fazendo. E qualquer serviço que seja, eu acho que esse é o trabalho engrandecedor, tanto para mim como para a pessoa. E quais é que são os projetos para o futuro? Os projetos para o futuro. Muito conteúdo nas mídias sociais. Pretendo abrir agora um canal também no YouTube para poder passar muito conteúdo, tirando todas as dúvidas, inclusive com perguntas e respostas, atendendo algumas clientes e passando principalmente muito conteúdo e alguns cursos online. Então, às vezes, a pessoa que não quer despender uma quantia um pouco maior para poder fazer o serviço de consultoria, muitas vezes ela pode ter acesso a um curso online que ensina todas essas características e a pessoa pode buscar essas informações para poder ter um resultado também satisfatório através de um grupo com perguntas e respostas e muita informação. Então, os projetos para o futuro, muito conteúdo nas mídias sociais. Aguardem.